Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma quarta-feira e aqui estamos nós em torno da palavra do Senhor. Que bom que você está com a gente estudando ainda a oração do Pai Nosso, a oração modelo. E a propósito, como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido o seu momento a sós com Deus? Como tem sido a sua devocional? Leitura da Bíblia. É um tempo de buscarmos ao Senhor. Espero que você esteja bem, a sua saúde, a sua família esteja bem e que esta semana esteja correndo tudo de uma maneira muito especial para você, sob os cuidados do nosso Deus. Antes de lermos a Bíblia, vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Pai querido, obrigado por esse tempo, mais uma quarta-feira que o Senhor nos dá. Quando podemos estudar a Tua Palavra, os Teus filhos, ó Deus, cada um na sua casa, mas juntos no mesmo Espírito, juntos na mesma adoração. E eu clamo, ó Deus, em favor de cada filho, cada filha. Clamo em favor dos enfermos da Tua igreja, aqueles que sofrem, aqueles que estão em tratamento, aqueles cujos familiares estão enfermos, aqueles que sofrem pelo luto, ó Deus, que a Tua bênção, o Teu poder, a Tua graça seja derramada sobre cada um de nós. Fala conosco mais uma vez, através da Tua Palavra. Eu oro agradecido no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e somos gratos a Ele, porque Ele tem se manifestado de uma maneira tão especial na sua vida e na minha vida. Estamos terminando a oração do Pai Nosso, lá no finalzinho, no último versículo, e vamos lê-la novamente. Portanto, a oração que Jesus nos ensina: vós orareis assim, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Temos aprendido que esta oração ela pode ser dividida em duas partes. Vamos recordar? Primeiramente, os interesses de Deus, Ele sempre em primeiro lugar. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E depois, os nossos interesses. Dá-nos o nosso pão de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas e livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Nós já vimos em estudos anteriores a diferença de provação e tentação. Eu queria relembrar com você: Deus prova, o diabo nos tenta. Deus nos prova para nos aperfeiçoar, o diabo nos tenta para nos fazer tropeçar. Deus nos prova para fortalecer, o diabo nos tenta para nos enfraquecer. Deus nos prova para nos levantar, o diabo nos tenta para nos derrubar. Quando Deus nos prova, Ele nos dá força para suportar a provação, a fim de que saiamos maduros na fé. Quando o diabo nos tenta, ele nos induz a pensar duas coisas. Primeiro, que o pecado é inofensivo, não faz mal pecar. E a segunda coisa, o pecado não tem mais saída. Agora que eu já estou no pecado, não tem jeito. Quando o diabo nos tenta, ele nos induz a pensar essas duas coisas. Que o pecado não é nada e se você peca não tem saída. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda a injustiça, nos purificar de toda a injustiça. Na provação nós vemos a providência de um Deus amoroso que trabalha em nós para fazer de nós
alguém, varoa a imagem do Cristo. Na tentação, vemos a malignidade do pecado, do diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Devemos pedir a Deus, não nos deixes cair em tentação. Mas quando somos muitas vezes provados, vamos agradecer a Deus pelos sofrimentos, como o salmista diz, para que eu possa aprender os teus decretos. Não nos deixes cair em tentação. Essa palavra tentação é algo forte na Bíblia. A princípio nós olhamos e parece que Deus é que nos deixa cair em tentação. Mas eu queria lembrar você já de início que as coisas provêm lá do nosso íntimo, primeiramente lá de dentro de nós. E esta oração é: Deus, ajuda-me a evitar os perigos do pecado. Ajuda-me a evitar os perigos do pecado. Esta oração se refere à proteção de Deus contra os perigos do pecado. Nós devemos orar sempre assim. Nós que estamos comprometidos com a glória do Senhor, com a glória de Deus, devemos nos preocupar em não pecar. Tem uma preocupação pessoal minha e sua. É pedir a Deus que Ele não permita que as vis circunstâncias que muitas vezes estão ao nosso redor não nos deixe cair, mas que nós possamos resistir. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, ele diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Isto é, uma tentação humana. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que a possam suportar. Tiago diz que Deus a ninguém Ele tenta. Então, por que será que Jesus Ele nos ensina a pedir para que Deus não nos deixe cair em tentação? Sabe por quê? Porque nós precisamos de ajuda. Nós precisamos do poder de Deus para vencer o pecado. É interessante que os mais sinceros crentes até desconhecem as artimanhas do arqui-inimigo Satanás. Os imprudentes brincam até com a tentação. E é preciso que nós entendamos que Deus, Ele nos livra da tentação. Ele promete isso. Mas depende das escolhas que nós fazemos antes que a tentação chegue. Deus nos livra, nós devemos orar, mas nós devemos evitar o pecado. Nós devemos evitar o pecado. Há um ditado dinamarquês que diz assim: ninguém pode ser preso no lugar em que ele não visita. Se você dá chances a Satanás, ele vem e tenta você. Se você dá chance ao pecado, você vai ser derrubado e destruído pelo pecado. Na medida, meus irmãos, em que nós oramos para que Deus nos livre das tentações, nós devemos aproveitar todas as oportunidades para evitar a tentação, evitar de que sejamos tentados. A tentação é algo real. A tentação é este esforço de Satanás para derrubar o crente e levá-lo a pecar. Alguém já disse que tentação é o convite quase diário feito pela pecaminosidade latente, pelas circunstâncias e circunstantes, pela cultura secular e mundana, pelas potestades do ar. A tentação, ela provoca um sério atrito entre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e a vontade do pecado. Você precisa entender isso.
Uma oferece resistência à outra. A pessoa cai em pecado quando sacrifica a vontade de Deus. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus e realizamos a nossa vontade, nós caímos em tentação. Não podemos deixar de falar do pecado clássico na Bíblia de Davi. Ele, ao ver, diz lá em 2 Samuel, uma mulher muito bonita tomando banho, ele passou por cima de tudo e fez a vontade da tentação. Esqueceu buscar primeiramente a Deus. Tiago, ele diz que nós somos tentados quando somos atraídos e enganados pelos nossos próprios maus desejos. A pecaminosidade, a concupiscência da carne, a Bíblia diz. Nós somos tentados quando somos atraídos e enganados pelos nossos maus desejos. Ensina Tiago. Tiago 1, 13 e 14, ele diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. E daí ele diz: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O mal que está em nós, nós deixamos aflorar, deixando de lado a vontade de Deus. Mas uma coisa é verdade, a tentação ela é inevitável, ela vem. As principais versões da língua portuguesa indicam a questão não é quando a tentação vem. Tiago não diz quando, mas se a tentação vem, você vai precisar da ajuda de Deus. Não diz que um dia ou outro a tentação pode vir. Não há uma condição, não. Ele diz quando. Há uma afirmação, porque a tentação ela é inevitável. Então a Bíblia diz, quando você for tentado, nós precisamos entender isso. Nós precisamos prestar atenção. Ninguém pode dizer que não passa por tentação, porque a Bíblia diz que ela é naturalmente humana. Diz lá, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Nós, como seres humanos, sofremos a tentação. Aquele, pois, que pensa estar em pé, diz Paulo, veja que não caia. Por isso Jesus disse, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Expressa esta luta interior, que é uma realidade de todo filho de Deus. Esta luta, esta guerra entre a carne e o espírito. A carne é parte da tríade de inimigos de Lutero. Eu gosto desta frase. A carne é parte da tríade de inimigos de Lutero. O mundo, a carne e o diabo. Há um livro intitulado O Mundo, a Carne e o Diabo, do pastor Russell Shedd. Um livro fantástico, mais de 100 mil exemplares vendidos. E esse livro ele mostra e consegue mostrar realmente o escarnecedor da nossa alma é o diabo. E ele vem e luta contra nós. E nós devemos usar as armas que Deus nos dá. A armadura, a espada que Deus nos dá para esta luta. A tentação, ela tem 3 origens ou fontes. Deste mesmo livro do pastor Russell Shedd, e aquilo que a Bíblia diz. A tentação, ela vem do mundo. O mundo como fonte de tentação, não esse mundo físico. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, não. O mundo é este sistema que se opõe persistentemente e sistematicamente ao reino de Deus. A tentação, ela vem deste mundo, deste sistema que se opõe persistente e sistematicamente ao reino de Deus. Por isso, João nos exorta a que não amemos o mundo. Que mundo? Esse sistema corrupto que se opõe a Deus,
que se opõe ao reino de Deus. Tudo que é contra Deus, que é contra o reino de Deus, faz parte desse sistema corrupto, sistema mundano, sistema de Satanás. O mundo, não amemos o mundo, diz João, o mundo nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Nos atrai e somos tentados e pedimos, então, Deus, não nos deixes cair em tentação. A Bíblia viva, ela nos ajuda a entender muito, ele diz assim, deixem de amar este mundo mau e tudo o que ele lhes oferece. Pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam a Deus. Porque estas coisas mundanas, estes maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo o que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. Somos atraídos por este sistema mundano e por isso pedimos a Deus, não nos deixes cair nessas armadilhas. Mas a tentação, ela parte também da carne. A Bíblia diz que a tentação é humana. Não veio sobre vós tentação senão humana. Isto é, natureza carnal do homem, da nossa natureza carnal, que caiu em pecado em Adão. Nascemos em pecado. Ela tem seu aspecto mau, pernicioso, incitador ao pecado. E quando a Bíblia fala em carne, é o centro dos desejos pecaminosos. Paulo aos Gálatas, ele fala muito claramente isso. Nós precisamos prestar atenção. Somos engodados pela nossa pecaminosidade, pela nossa carne caída. Gálatas 5,16 diz, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Dela vem o pecado, dela vem as suas paixões. Na carne não habita coisa boa, por isso Paulo fala em mortificar a carne. Já estou crucificado com Cristo, diz Paulo, e vivo não mais eu, nesta carne, mas Cristo vive em mim. Eu queria salientar para você que esse termo carne não se refere a corpo, nossa carne. Não tem nada de mal em si o nosso corpo, mas a nossa natureza carnal, herdada dos nossos pais. Essa natureza, diz o salmista Davi, nós nascemos em pecado. E essa natureza pecaminosa faz com que caiamos na tentação do diabo. Esse corpo nosso, ele é o templo do Espírito Santo. Mas nós somos tentados também da parte do diabo. Somos tentados por este mundo, sistema pecaminoso contra Deus. Somos tentados pela nossa natureza carnal caída, que tem que ser mortificada em Cristo, e somos também tentados por parte do diabo. Esta é a mais cruel da tentação. O caráter dessa tentação é destrutivo. Na Bíblia nós temos que Jesus foi tentado. É a fonte mais terrível e avassaladora da tentação. Dela não escapou nem mesmo Jesus Cristo. Diz o texto que ele foi tentado pelo diabo, mas ele foi o único que não caiu em pecado. Jesus foi tentado. Homens de Deus na história bíblica foram tentados, como Abraão, Sansão, Davi, tentados pelo adversário Satanás e sofreram sérios prejuízos quando caíram na tentação. Homens comuns como eu e você somos tentados a praticar toda espécie de mal. Homens que não têm Cristo
Eles são tentados a praticar crimes, violência, estupros, brigas, ciúmes, guerras, mentiras, calúnias, roubos, etc. Tudo. Satanás, a tentação para matar, roubar e destruir. Agora, o crente em Cristo Jesus, aquele que foi regenerado, o salvo, ele também é tentado. Eu e você somos vítimas da ação do maligno. E quando caímos em tentação, quantos prejuízos à Igreja de Cristo? Quando o crente cai na tentação, no pecado, quantos escândalos, quantas divisões, busca de poder, politicagem religiosa e tantas outras coisas ruins. Por isso a nossa oração é: Deus, não nos deixes cair em tentação. Porque quando você cai engodado pelo pecado, o prejuízo é grande. Mas há um processo, e Tiago mostra esse processo da tentação. E eu quero mostrar para você, para que você entenda. Tiago capítulo 1, do 12 ao 15, ele mostra esse processo, como somos levados a cair, até sermos tentados. Ele diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Você sabe já que Deus não nos tenta. Você já aprendeu isso. Porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, olha bem o que Tiago diz: não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. Agora, qual é o processo da tentação? Aí ele vai explicar. A tentação, ela vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos maus dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Outra versão: mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus dos homens. Olha só, a tentação ela vem dessa fascinação dos próprios desejos maus, pensamentos maus do ser humano. E Tiago diz que esses pensamentos maus, eles levam ao pecado. E quando esse pecado ele é consumado, ele leva à morte. Uma outra versão para te ajudar ainda: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, ela dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Quando a Bíblia usa essa palavra concupiscência, muitas vezes não entendemos direito. Concupiscência quer dizer esse forte desejo, esse forte anseio de fazer algo que desagrada a Deus. Quando somos atraídos por este desejo de fazer algo que desagrada a Deus, ou de ter coisas de uma forma que desagrada a Deus. A Bíblia fala em desejo ou cobiça. Quando somos atraídos por isso, aí o pecado é concebido. Aparece o pecado. E a razão do pecado, a solução do pecado, a maneira de você ser livre do pecado, só em Cristo Jesus, pedindo perdão do seu pecado. Na cruz, Jesus morreu pelo meu e seu pecado. Agora, a consequência do pecado, quando não nos arrependemos, ele gera a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, isto é, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. A tentação, ela tem esse processo. Primeiro, a atração do desejo. Cada um é tentado quando atraído. Primeiro vem essa atração. E como nós somos atraídos?
somos atraídos pelos nossos sentidos, pela nossa visão, pela nossa audição, pelo nosso olfato, pelo nosso gosto, pelo nosso tato. E depois ele diz, cada um é tentado quando atraído, e então é engodado pela própria concupiscência. O engodo. Os pescadores sabem bem o que é um engodo. Uma massa ou uma isca que coloca para atrair o peixe. E quando nós somos atraídos, engodados pela concupiscência, diz a Bíblia, aí vem o pecado que gera a morte. Concepção do desejo, desta concupiscência na mente, nos pensamentos. Então esse desejo ele é concebido. Só se faz o que se pensa, ele começa na mente. E nesse ponto ainda se pode evitar o pecado. Por isso nós devemos evitar o pecado. E começa na nossa mente. Na nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz a palavra de Deus. Buscando sempre ao Senhor. E o texto então ele continua. O pecado então ele gera a morte. Depois de havendo a concupiscência concebida, ela dá à luz o pecado. Ainda na mente já nasce o pecado. Alguém pode adulterar só na mente. E daí vem a consumação do pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. A morte aqui é espiritual. Neste ponto só há solução se houver arrependimento ainda em vida. É importante que eu e você entendamos esse processo para não cairmos na tentação e pecarmos. Alguém já disse que ninguém pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho nela. É verdade. Está na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, evitar o pecado. Por isso a Bíblia diz, esteja sobre o guarda-chuva de Deus. Eu gosto muito dessa frase. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Esteja sobre os cuidados de Deus. Esteja sobre a boa mão de Deus. Esteja sobre a bênção de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, resista ao diabo. Deus vem e Ele nos ajuda nesta oração a não cairmos em tentação, mas nós precisamos resistir ao diabo, é minha parte e a sua. E a Bíblia diz, ele fugirá de vós. Pecado é praticar o que a tentação sugere. Pecado é praticar o que a tentação sugere. É errar o alvo, é fazer aquilo que não agrada a Deus, contra a vontade de Deus. Por isso, quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, Deus, mas livra-nos do mal. Deus vem e ouve a nossa oração. Mas nós devemos resistir ao diabo. Nós devemos resistir à sedução do mundo, desse sistema mundano contra Deus. Nós devemos resistir aos ataques da nossa carne e mortificá-la em Cristo, na cruz. Como Paulo disse, fui crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós fazemos esta oração, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, Deus vem e nos livra. Mas nós devemos fazer a nossa parte, resistir a tudo que é contrário à vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. O desejo do meu coração é que você tenha entendido esse processo e não se deixe seduzir pelo pecado. A Bíblia diz que o diabo, ele é um anjo de luz e vem e nos engana. Ele é mentiroso. E nós devemos ficar atentos à palavra de Deus para não cairmos em tentação. Pedir a Deus que Ele nos livre do mal. Mas eu e você temos que tomar um propósito. Resistir ao diabo. Buscar a Deus em primeiro lugar. Mortificar a nossa carne crucificada com Cristo. Que Deus nos ajude a vivermos esta vida que agrade a Deus. Que Deus nos ajude a glorificarmos o nome dEle. E quando vencemos a tentação,
o nome dele é glorificado. O nome de Jesus é exaltado. As pessoas olham para nós e veem Cristo em nós. O Evangelho é anunciado, as boas novas. Mas quando nós caímos em tentação e no pecado, vem o escândalo. E o Evangelho, então, é desconsiderado pelas pessoas. Peça a Deus sempre isso. Ó Deus, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, mas tome esta posição de resistir ao diabo, de resistir a este mundo contaminado, a todo esse sistema maligno, resistir a toda a sedução do pecado. Que esta palavra fortifique no seu coração e a minha vida e a sua vida sejam vidas para a honra, para a glória de Deus, e que através das nossas ações, atos, nossas palavras, nossos pensamentos, Deus em tudo seja glorificado e pessoas venham ao conhecimento da verdade através do seu testemunho, do nosso testemunho. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus mais uma vez. Pai, obrigado porque o Senhor nos livra do mal. Ó Deus, não nos deixes cair em tentação. Ó Deus, fortalece o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito a cada dia. Deus, abençoa o teu filho, a tua filha, dando forças para vencer toda a sedução maligna, toda a sedução desse mundo corrompido, toda a sedução do diabo. Ó Deus, fortalece o teu filho e que nós possamos viver a vida que o Senhor tem para nós, uma nova vida em Cristo Jesus. Dá-nos uma semana abençoada. Continua conosco a cada dia, abençoando, fortalecendo os doentes, os tristes e abatidos. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe. Até domingo pela manhã, na nossa ministração aqui da minha casa, e até domingo à noite lá no culto presencial. Que Deus o abençoe. Que Deus a abençoe. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir.